chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! Vamos conversar um pouquinho sobre mais um dos personagens quase desconhecidos da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. E nessa manhã eu quero falar com você sobre Josebe-Baesebete. Josebe-Baesebete, ele é um dos 3 de Davi. Recentemente eu falei com você que Davi ele tinha uma tropa de elite, não é? Um BOPE dos seus dias, que eram chamados de os 30. Mas Davi ele tinha ainda soldados mais especiais, que eram chamados os 3. Né? Imagine que os 3 eram guerreiros ainda melhores e mais treinados do que todos os outros soldados da sua tropa de elite. E Josebe-Baesebete, ele foi o principal dos 3, o líder dos 3. Assim que Davi ele é coroado rei, Josebe-Baesebete é aquele que apoia Davi em todos os momentos. E aqui nós vamos ver uma das passagens que eu entendo ser uma das mais fantásticas da Bíblia Sagrada, ali em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 8, onde fala um pouquinho sobre esse homem, mas também em outras passagens do livro de Samuel. Há um momento onde Davi ele está em sua fortaleza, vamos dizer assim, chamada Caverna de Adulão. E ele sente sede, ele está ali isolado há algum tempo na sua fortaleza, ele está com muita sede, e os inimigos de Davi, os filisteus, os poderosos filisteus, aquele povo do qual o gigante Golias havia feito parte, você conhece um pouco da história, eles estavam acampados no campo de Refaim, e água só havia em Belém. E quando nós tentamos entender isso, nós precisamos analisar que a caverna de Adulão estava aqui, o campo de Refaim estava aqui e Belém estava aqui. Ao Davi sentir sede, significava que ele precisava sair da caverna de Adulão, passar por um campo de concentração inimigo filisteu até chegar em Belém e beber água. Davi tão somente ele olha da sua fortaleza e diz: quem me dera beber da água que há em Belém. Os seus 3 soldados, ouvindo isso, romperam pelo campo inimigo, enfrentaram os inimigos filisteus em seu próprio campo de batalha, foram a Belém, pegaram água, voltaram por dentro do campo inimigo, guerreando novamente, e entregaram a água ao seu rei. Essa é, sinceramente, uma das histórias mais fantásticas de toda a Escritura Sagrada. Se você não acredita nesse feito, a Bíblia nos revela sobre Josebe-Baesebete que em apenas uma batalha esse homem matou 800 inimigos e por isso ele se torna o líder dessa tropa de elite da tropa de elite. Ele era realmente o braço direito do rei Davi e um homem disposto a entregar a própria vida pelo seu rei. Davi, vendo o feito dos seus 3 poderosos guerreiros, né, e inclusive e principalmente de Josebe-Baesebete, ele pega aquela água e ele diz: eu nunca poderia beber dessa água, essa água que poderia ter custado a vida dos meus melhores homens e dos meus melhores amigos. E o que Davi faz? E sem saber muito bem o que fazer com aquela água, Davi ele encontra então uma solução. Que oferta seria melhor dedicada a Deus do que essa água? Então ele entrega para Deus essa água em sacrifício de adoração. E Deus abençoa Davi pela sua atitude de um modo assombroso. Nós sabemos que Davi ele vence todos os seus inimigos desse momento ali para frente. O que eu aprendo com essa história é que as nossas maiores conquistas, as nossas maiores vitórias, aquilo que nos custa talvez muito sangue, dedicação, como esses 3 homens que colocaram a sua vida em risco para poder oferecer a Davi essa coisa maravilhosa, que foi aquela oferta de água, que não era simplesmente água, mas uma demonstração de amor, de fidelidade e de lealdade.
aquilo que nós conquistamos de mais poderoso com o nosso suor, aquilo que é mais difícil, que nós tanto desejamos e conseguimos, essas coisas precisam ser totalmente dedicadas ao Senhor. Davi reconhece isso. Quando ele vê aquela água, que para você pode ser uma simples água, mas que para Davi foi uma demonstração absurda de lealdade e fidelidade, ele oferece aquela água a Deus. Então eu pergunto para você nessa manhã, quais são as suas maiores conquistas? O que você conquistou até aqui de tão precioso? Dedique isso ao Senhor. Reconheça que as maiores coisas da nossa vida são um presente de Deus. Davi, olhando aquela água, ele entendeu que aquela água era um presente de Deus. Mas ele entendeu também que os seus 3 amigos, os seus 3 valentes, eram também um presente de Deus. E ele se sentiu mal por eles terem arriscado a sua vida por apenas uma água. Mas eles fizeram aquilo por lealdade e amizade. E aí, você tem um amigo desse? Quem nos dera, não é? Nós precisamos de amigos assim. Mas não se esqueça, dedique ao Senhor aquilo que é valoroso, aquilo que você recebe de mais precioso. Tenha um dia abençoado, faça como Davi, porque Davi foi muito mais abençoado a partir desse momento. Reconheça, as grandes dádivas vêm de Deus. Até amanhã, nos vemos por aqui novamente. Até lá! Momento da palavra.